Joselito, a gente viu aí na reportagem, você acaba de citar também, essa questão da doença celíaca, né? Que é a impossibilidade da pessoa, do organismo da pessoa, absorver o glúten, não é? Agora, como é que essa doença se manifesta no ser humano? A doença celíaca, os portadores no Brasil se estima que é da ordem de mais de 300 mil pessoas. É uma doença condicionada, né? Uma intolerância ao glúten que está presente no trigo, na aveia, na cevada e também no malte. E ela se manifesta, né? É uma doença que às vezes ela está escondida e as crianças são as que mais padecem desse problema. Ela causa lesões ou ferimentos no intestino delgado, reduzindo a absorção dos nutrientes e, como consequência, se tem também a diarreia, né? Que ela, sendo progressiva, ela se torna crônica. Pode representar riscos também, até ocasionando outros problemas como o câncer. E o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que a mandioca, ela não contém nada de glúten, zero de glúten. Perfeitamente. Então, a entidade, não é, que em vários estados temos denominada a CELBRA, Associação dos Celíacos do Brasil, ela está muito inclinada a utilizar a mandioca exatamente por ela não ser zero glúten. Agora, a farinha de mandioca, ela é combinada às vezes com a farinha de trigo, não é? Isso não tira o conteúdo de glúten que existe na farinha de trigo no produto final. Perfeitamente. E essa versatilidade da mandioca, na associação da fécula com a farinha de trigo, proporciona, neste caso, uma outra vantagem, que é a vantagem econômica, porque o Brasil importa em muito, né? A dependência do Brasil é muito grande do trigo importado. E você tem a mandioca como uma alternativa, principalmente dos pequenos agricultores, e que pode, através da fécula, né, resultar numa combinação que é perfeitamente, tecnicamente, é perfeitamente compatível, e há resultados, né, justamente de qualificar mais o pão. Então, o Brasil começa, naturalmente, a despertar para essa possibilidade, que em certas situações pode até representar a redução do preço do pão. Mas aí a gente tem, além dessa questão da redução do preço, a gente pode até considerar um produto melhorado, mas não se tem nenhuma alteração na quantidade de glúten que vem da farinha de trigo. Vamos separar bem uma coisa da outra. Perfeito. Né? Se a pessoa não quiser o contato com o glúten, a farinha de trigo ela deve ser eliminada e se usar só a mandioca 100%. Exatamente. Vamos falar um pouquinho das variedades? Parece que mandioca a gente pensa que é tudo igual, mas são centenas e centenas de variedades, não é, Joselito? Exatamente. Por ser o Brasil esse centro de origem e dispersão da mandioca, aqui se concentra, né, uma variabilidade genética muito grande. Nós temos hoje na nossa coleção de variedades, no trabalho de melhoramento genético da Embrapa, em Cruz das Almas, nós temos cerca de 2.050 variedades. E mais recentemente, entre as variedades de mesa, dentro do programa de biofortificação, foi lançado uma variedade chamada Jari, que é bastante rica, justamente numa substância extremamente importante, que é o beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Então é uma variedade extremamente rica e que está agora, a partir de agora, à disposição dos agricultores e poderá estar à mesa das pessoas no Brasil inteiro. O beta-caroteno é a substância que dá aquela coloração mais amarelada ao vegetal, né? Exatamente. Ela é justamente ela é uma vitamina, a mais poderosa de todas, porque ela faz parte do trio antioxidante, que é a vitamina A, C e E, mas ela tem uma posição destacada, né, como justamente a mais importante das vitaminas. Mas não são todas as raízes de mandioca que contêm esse alto teor de vitamina A, não, né? Não, geralmente a vitamina A nos vegetais, ela está contida nos vegetais que têm a coloração amarelo. Quanto mais intenso, mais um indicador da presença da vitamina A. E nos verdes profundos também, como é o caso da folha da mandioca. É o caso da variedade Jari que você cita aqui? A Jari, ela tem justamente um conteúdo mais expressivo, embora a Embrapa já tivesse lançado outras variedades, essa nova variedade ela tem o dobro da vitamina A do anterior lançamento feito pela Embrapa. Joselito, que história é essa de se fazer pizza de mandioca? Como é que é isso? A pizza é uma tradição, não é, sempre feita com trigo, mas a mandioca ela tem também essa versatilidade e se constitui um caminho muito interessante e o Brasil começa a despertar. Já temos conhecimento de restaurantes no Brasil que estão utilizando
a pitsaioca. É uma substituição do disco. Ao invés de ser um disco de trigo, você faz um disco fino com a tapioca, porque se também o disco for muito denso, aí ele fica emborrachado, mas ele fino realmente dá um resultado muito positivo. Nós vamos agora a um intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Até já!